e nessa aula eu vou explicar para você o passo a passo do Teorema de Norton. Olá, sou Jonathan, engenheiro eletrônico, e desde 2019 eu venho ajudando estudantes de engenharia a fundamentar seus conhecimentos em circuitos elétricos e eletrônica digital, e também sou autor do curso Circuitos Elétricos, Análise no Domínio da Frequência. E vamos de Teorema de Norton. Esse teorema ele afirma que um circuito linear de dois terminais ele pode ser representado por uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Aqui nós vamos ter a corrente de Norton e aqui nós vamos ter a resistência de Norton. Vocês perceberam pelo enunciado desse teorema que ele é bem parecido com o teorema de Thevenin. A diferença é os circuitos que ele utiliza, para representar o circuito equivalente. No caso do teorema de Norton, se você não viu a aula, veja aí no card, ele representa o circuito linear através de uma fonte de tensão em série com um resistor. No caso da fonte do teorema de Norton, ele representa esse mesmo circuito através de uma fonte de corrente em paralelo com esse resistor. E o procedimento para obter o equivalente Norton ele vai ser bem parecido com o procedimento para a gente obter o equivalente Thevenin. Por exemplo, no caso de obter a resistência de Norton, é o mesmo processo para obter a resistência de Thevenin. O que você vai fazer? Relembrando, você vai desativar todas as fontes independentes do circuito, lembrando que se houver fontes dependentes, o processo é um pouco diferente, temos mais passos, que eu vou falar depois. E aí você desativa todas as fontes independentes, você tem ali os terminais, que foi escolhido, e aí você obtém a resistência de Norton a partir do ponto de vista, eu sempre digo, desses terminais. Aí você vai obter a resistência de Norton. E aí, para determinar a corrente de Norton, você vai reativar as fontes independentes e calcular o circuito, mas tem uma coisa a mais. Para determinar a tensão de Thevenin, a gente obtém e precisa obter a tensão em circuito aberto. No caso, seria aqui as tensões entre os terminais A e B. Já no caso da corrente de Norton, nós vamos curto-circuitar esses terminais. E aí nós vamos obter aqui a corrente de curto-circuito. E aí o seu objetivo vai ser determinar a corrente que passa nesse curto-circuito que você provocou. Esse curto-circuito, essa corrente de curto-circuito, vai ser a corrente de Norton. E aí justamente nesse ponto de curto-circuitar os terminais que a gente pode ter alguma dúvida nesse momento. Por exemplo, a gente vai curto-circuitar os terminais aqui. Então a gente tem que lembrar que tudo que estiver em paralelo com esse curto-circuito vai ser desativado, não vai ser irrelevante. No caso aqui nós temos esse resistor de 5 ohms. Os seus terminais estão em curto-circuito, então quer dizer que ele não vai atuar mais, ele vai ser simplesmente ignorado, porque a corrente em um curto-circuito e em outro componente que seja em paralelo, a corrente vai preferir seguir para o curto-circuito. Aqui esse resistor de 5 ohms não vai ter nenhuma corrente passando por ele, como se ele estivesse em aberto. Para resumir, tudo que estiver em paralelo a esse curto-circuito vai ser ignorado na nossa análise. Então primeiro vamos obter a resistência de Norton. Relembrando, no caso de fontes de corrente, para a gente desativar esse componente do circuito, a gente retira mesmo, como se fosse interromper aqui o seu circuito, os condutores que ligam a ele. No caso de fontes de tensão, a gente curta-circuita os terminais. Nós vamos causar um curto-circuito aqui então, e aqui nós vamos interromper o caminho dessa fonte de corrente. A fonte de tensão sofreu um curto-circuito, e aí agora eu tenho o resistor de 8 ohms em série com o resistor de 4 ohms e em série com esse outro resistor aqui de 8 ohms. Ao total vamos ter 20. Esse resistor equivalente de 20 ohms estará em paralelo com o resistor de 5 ohms. Então nós vamos resistência equivalente, vai ser equivalente à resistência Norton. Vamos ter em paralelo 20 vezes 5. Embaixo a soma deles, que vai ser produto sobre soma, 25. 100 dividido por 25, 4 ohms. Essa aqui vai ser a resistência de Norton. A gente pode colocar aqui. Tá, vamos reativar as fontes. Fonte de tensão, fonte de corrente. O curto-circuito foi aplicado. Lembrando, eu deixei o curto-circuito aqui, mas ele não deve ser considerado para determinar a resistência de Norton. Só quando a gente vai obter a corrente de Norton que a gente causa o curto-circuito ali nos terminais.
Eu deixei ali porque eu já tinha ilustrado, né? Mas ele é irrelevante para a questão de determinar a resistência de Norton. Para obter a corrente de Norton, a gente vai aplicar a análise de malhas. Lembrando que esse resistor aqui ele está irrelevante na análise. Então, a corrente, vamos ter uma malha aqui, chamar de malha 1. E aqui nós vamos ter uma segunda malha, a malha 2. Ela vai, aqui por exemplo, estamos num resistor de 8 ohms. Ela vai passar direto pelo curto-circuito e vai continuar aqui através desse outro resistor de 8 ohms. Você esquece esse resistor de 5 ohms. Então, na malha 1, aplicando LKT, malha 1, a corrente vai ser o quê? O próprio valor da fonte de corrente. Então, I1 vai ser o quê? 2 amperes. A gente já pode ir para a malha 2. Malha 2, começando aqui pela fonte de tensão, menos 12, mais 4, e como ele está entre duas malhas, vamos ter I2 menos I1. Depois, esse resistor de 8 ohms, 8 e 2, passa o curto-circuito, vamos vir para esse outro resistor de 8 ohms também. Igual a 0. Esse 1 nós já conhecemos, que vai ser igual a 2 amperes. Então, vamos ter menos 4, menos 12, melhor dizendo, menos 8, então vamos ter menos 20, passa para o outro lado da igualdade, mais 20, que vai ser 4 e 2, mais 16, então vai ficar 20 e 2. Então, I2, fazendo ali 20 dividido por 20, vai ser o quê? 1 ampere, que aí vai ser equivalente à corrente de Norton. Então, corrente de Norton vai ser de 1 ampere. Tá, agora se você tem dificuldade em analisar o circuito, né, e aplicar o teorema de Norton, como você pode chegar ao circuito equivalente? Existe uma alternativa. Se você tem facilidade com o teorema de Thevenin, você pode analisar todo o circuito aplicando esse método, esse teorema, o teorema de Thevenin. E ao final você vai obter o quê? O equivalente Thevenin daquele circuito. Esse equivalente Thevenin, e o que a gente fala, que a gente pode aplicar aqui é o teorema de transformação de fontes, que aí a gente faz uma fonte de tensão em série com resistor ser uma fonte de corrente em paralelo com esse mesmo resistor. Esses circuitos aqui são equivalentes. E aí, no caso, a gente vai obter a corrente de Norton e a resistência de Norton. A corrente de Norton, o seu valor vai ser determinado pela tensão de Thevenin. Vou colocar de forma melhor. A corrente de Norton ela vai ser determinada. Aqui, vou colocar assim, corrente de Norton vai ser o que? A tensão, lei de Ohm, né? Tensão de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin. Se você obtém o equivalente de Thevenin, você pode obter o equivalente Norton fazendo tensão de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin. Agora, e a resistência? Resistência de Thevenin ela vai ser equivalente à resistência de Norton, simples assim. Os valores são os mesmos. O que vai mudar ali vai ser a fonte, né? Uma hora é fonte de tensão e aí você pode ter ali a fonte de corrente. Então essa é uma dica muito interessante, porque às vezes você tem dificuldade de aplicar o teorema, um dos teoremas. E aí você pode aplicar o teorema que você domina melhor e ao final você simplesmente aplica o teorema da transformação de fontes e obtém o equivalente desejado. Aqui no canal já tem uma aula falando sobre o teorema de Thevenin, vai ser essa aula aqui. E aí na próxima aula eu vou falar sobre o teorema de Norton aplicado em circuitos que contenham fontes dependentes. Então é o seguinte, para você não perder a próxima aula, você vai ativar o sininho, né, para receber a notificação de quando essa aula for publicada. Outra coisa muito importante, se inscreva no nosso canal. Até a próxima!